A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Estamos de volta, agora são 4 horas e 50 minutos. Estamos no ar com mais uma edição do nosso Plantão do Zoom Notícias, nesse sabadão, dia 7 de outubro de 2023. Vamos embora com as principais notícias, dessa vez do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho de esporte também. A gente começa com a repercussão de uma entrevista feita ontem, uma entrevista coletiva feita ontem pelo governo do estado com o governador Cláudio Castro, para falar sobre esse crime bárbaro que aconteceu no final da semana envolvendo 4 médicos na praia da Barra da Tijuca, na capital, no Rio de Janeiro. Essas imagens já cansaram de circular, por isso que nós nem colocamos aqui para vocês verem de novo, porque realmente são muito impactantes, Homens armados saem ali na pista ao lado da ciclovia da Avenida Lúcio Costa, na Barra, já metralhando os 4 médicos ortopedistas. Estavam vindo para um congresso de ortopedia que ia acontecer na capital, no Rio de Janeiro. 3 deles foram mortos na hora, um está se recuperando bem, ainda bem, graças a Deus, num hospital particular no Rio de Janeiro. Ele, em breve, se Deus quiser, ele vai para casa. E hoje foram enterrados os corpos desses 3 médicos que foram assassinados brutalmente. E a história todo mundo já sabe, vale a pena lembrar, e se você por acaso não sabe, eu conto aqui para vocês. Um dos médicos realmente tem uma fisionomia muito parecida com um miliciano, que tinha acabado, inclusive, de sair da cadeia. E aí, você sabe como é que é, É traficante, é miliciano, querendo mandar em traficante, querendo mandar em miliciano. É chumbo trocado no Rio de Janeiro, inclusive na Dona Barra da Tijuca, que está virando um ponto de execução desses criminosos, São vários casos, se você pesquisar na internet, você vai ver que são vários casos de execuções que estão acontecendo na Barra da Tijuca, endereço nobre do Rio de Janeiro, onde moram autoridades, onde moram jogadores de futebol, artistas. Isso tem acontecido em plena Barra da Tijuca, alguns desses homicídios, dessas execuções acontecendo no trânsito, à luz do dia. Enfim, sobrou infelizmente para esses 3 médicos que acabaram morrendo, Um deles muito parecido com o miliciano. Aí o bandido recebeu a informação, foi atrás e acabou executando sem nem saber exatamente quem estava lá. Enfim, e a história fica com um resquício ainda mais maluco, se a gente pode falar assim, porque esses bandidos que executaram foram mortos no chamado Tribunal do Crime, ou seja, o bandido que mandou matar falou, matou a pessoa errada, então agora morre. É doideira demais, O Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, ontem fez uma entrevista coletiva onde ele traça um panorama bem preciso do que está acontecendo relacionado a esse crime que é para lá de organizado e perigosíssimo no estado do Rio de Janeiro. Vamos ver. Não adianta mais achar que esse é um problema pontual, que hoje acontece aqui, que amanhã acontece ali, depois de amanhã acontece lá. Nós não estamos falando mais de uma briga de milicianos e traficantes. Nós estamos falando de uma verdadeira máfia. Uma máfia que hoje é muito mais que outrora foi tráfico de drogas ou tráfico de armas. Uma máfia que verdadeiramente tem entrado nas instituições, entrado nos poderes, entrado no comércio, entrado nos serviços, inclusive no sistema financeiro nacional, e que infelizmente cada dia mais possui suas próprias estruturas, inclusive os seus próprios tribunais, e vem ampliando esse poder nas mais diversas esferas. É muito importante lembrar que somente esse ano, nós só no Rio de Janeiro já apreendemos mais de 4.000 armas, sendo dentre elas 472 fuzis. Isso é um arsenal de guerra que em menos de um ano só o estado do Rio de Janeiro apreende. Fazer um assassinato bárbaro desse num lugar público, onde sabidamente era monitorado por câmeras, e depois fazer o seu próprio julgamento
julgamento, julgar e punir aqueles que fizeram o crime bárbaro, é uma prova de que nós não estamos lidando somente com uma facção ou com outra facção, que nós estamos lidando, sinceramente, com uma máfia, uma organização criminosa perigosíssima, que, diferente do que tentam plantar, não são gente bonzinha da comunidade, não são moradores da comunidade, são criminosos sanguinários, violentos, fortemente armados e que tem que ser combatido com a dureza e com a mão forte do Estado. Como chefe do Estado, eu gostaria de dar uma palavra clara: não retrocederemos 1 milímetro sequer para essas organizações criminosas, para essas máfias. Ampliaremos o trabalho de combate a ela. E espero, sinceramente, contar com o apoio de todas as... Tem que ser. Todo mundo junto para tentar acabar com esse combate, para iniciar esse combate ao crime organizado e acabar de uma vez por todas com essa problemática que o governador bem fala na entrevista coletiva, no outro trecho que nós não exibimos. Não é um problema só do Rio de Janeiro, ele está também em São Paulo, ele está na Bahia, ele está em vários pontos do nosso Brasil, mas tem que acabar essa questão do crime organizado. A gente espera que o governador tenha pulso firme realmente para acabar com isso de uma vez por todas. Agora, a missão é dificílima, é quase como enxugar gelo, porque eles são muito grandes. Olha só, vamos falar de esporte agora, porque a nossa ginasta brasileira, a Rebeca Andrade, travou mais uma disputa daquelas com a Simone Biles, que é reconhecidamente aí a ginasta mais poderosa do mundo na atualidade, tá? E dessa vez ela conquistou, a nossa brasileira conquistou a medalha de ouro no Mundial de Ginástica Artística na Bélgica, tá? A americana foi a primeira a saltar, estabeleceu uma média aí de 14.549 pontos, mas foi superada após 2 saltos impecáveis da nossa Rebeca Andrade, com a média de 14.750, e aí confirmou seu bicampeonato do salto, tá? As duas atletas voltaram a protagonizar aí a briga pelo ouro, assim como já tinha acontecido na sexta-feira, quando tiveram aí as posições invertidas, né? A Rebeca ficou com a prata e a Simone Biles ficou com o ouro. Bacana demais quando você vê que a competição é saudável, a competição envolve atletas, né, potentes, e é esporte, é disputa do bem. Agora vamos falar de futebol. Daqui a pouquinho, hein, Vasco da Gama vai enfrentar o São Paulo em casa, em São Januário, válido aí pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então, logo mais, Vasco e São Paulo às 18h30 em São Januário. O Vasco precisando muito, né, dessa reabilitação, porque na última rodada voltou para a zona do rebaixamento, né, com um cruzamento de resultados, mas agora o Vascão pode somar mais 3 pontos e tentar respirar e sair de uma vez por todas, porque tem ponto ainda, tem rodada suficiente para o Vasco nem precisar passar sufoco com o negócio de rebaixamento, tá? Então, Vasco e São Paulo daqui a pouquinho, logo mais, aí às 18h30, São Paulo que vem embalado pela conquista da Copa do Brasil, mas vamos acreditar que o Vasco da Gama vai conseguir sair dessa. E o Corinthians vai receber o Flamengo às 9h da noite, lá na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. Também um jogo importantíssimo para o Flamengo, tentando uma reabilitação no Campeonato Brasileiro depois dessa desgraça que viveu com o Jorge Sampaoli. E o Corinthians está lá do meio para o fim da tabela, também precisando de resultado. E amanhã, domingão, é o grande clássico carioca que vai acontecer entre Fluminense e Botafogo, 4h da tarde, hein? 4h da tarde, Fluminense e Botafogo, jogão. Fluminense finalista da Libertadores, na crista da onda. Botafogo está em queda, está perdendo o rendimento, mas quer se manter líder isolado, está a 7 pontos do Bragantino. O Botafogo tem que começar a fazer pontuação para poder ficar tranquilão. Beleza? Galera, eu vou me despedindo por aqui nesse plantão daqui a pouquinho, aliás, né? Agora, não é daqui a pouquinho não, é agora. A gente está encerrando aqui, eu só vou beber aquela aguinha e vamos para o resumo da semana do nosso Zoom Notícias. Aí sim eu me despeço de vocês desse plantão, tá bom? Ó, uma boa tarde para todo mundo, mas a gente já se vê daqui a pouquinho. Até já!